Falta de vergonha na cara. Flamengo perde para o Bahia e vê o Palmeiras assumir a liderança do Brasileiro. Está começando agora mais um Fla em Foco para você. E esse é o Papo Reto depois do apito, onde nós analisamos a atuação de cada jogador e daremos uma nota para cada um deles. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. O seu like ajuda esse vídeo a ter um maior alcance, beleza? Então agora, dá essa moral, clica aí no like aí para que o nosso vídeo tenha um maior alcance, beleza? E hoje, rapaziada, o Flamengo enfrentou o Bahia e perdeu para o time do Bahia. E assim também perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, que venceu em jogo polêmico, inclusive, tá? Jogo polêmico, onde era para o Andrés Pereira ter sido expulso, o Gomes ter sido expulso e ainda não deram pênalti para o São Paulo. Porém, não estamos aqui para falar do Palmeiras, estamos aqui para analisar o jogo do Flamengo. O Flamengo perdeu para o Bahia de maneira ridícula, com a atuação absurda do senhor Danilo, jogador de Copa do Mundo, tá? Que fez uma falta aos 12 minutos do primeiro tempo, prejudicando o Flamengo durante todo o primeiro tempo e o segundo tempo, porque ele foi expulso com 12 minutos de jogo. E para piorar, o Wallace entra no segundo tempo e com 10 minutos em campo ele conseguiu ser expulso, tomando 2 cartões amarelos. E com isso o Flamengo perdeu o jogo para o Bahia. O pior de tudo é que na semana passada eu já estava criticando as atuações do Flamengo, que já está há 5 jogos sem vencer, e inclusive é engraçadinho na live, nos comentários, falar besteira que não pode criticar porque o time era líder, porque o time está na semifinal da Libertadores, porque nós achamos que o Flamengo é o Real Madrid que vai ganhar de todo mundo. Não é questão de ganhar de todo mundo, não. Tá entendendo? Não é ganhar de todo mundo. A questão é jogar com vergonha na cara, é entrar em campo e fazer uma partida digna do salário que eles recebem. O Flamengo tem a maior folha de pagamento do Brasil. Você tá entendendo? O Flamengo tem os melhores jogadores do país. Então é inadmissível o Flamengo perder ponto pro Grêmio como perdeu no Maracanã, perder ponto pro Vasco como perdeu no Maracanã e perder ponto pro Cruzeiro, que apesar de ser um time grande, está disputando o título. O Flamengo teve chance de matar o jogo, de vencer o jogo e não fez. E agora esse jogo contra o Bahia é um pouco mais aceitável. Não é que é aceitável, mas deveria ser um pouco mais aceitável, tá entendendo? Se não fosse humilhante da maneira que foi. O Flamengo teve um jogador expulso e não foi qualquer jogador, não. O Danilo, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira. O cara foi expulso com 12 minutos do primeiro tempo. Isso é um absurdo, irmão. Eu quero quero saber se o Felipe Luiz vai ter coragem, disposição para cobrar o senhor Danilo como ele fez com o Pedro publicamente. Tá entendendo? Ou se ele vai passar pano. Porque é uma sacanagem o que ele fez com o Flamengo, rapaz. É uma sacanagem. Ele prejudicou o jogo do Flamengo. Ele prejudicou a atuação do Flamengo. O Flamengo, ao meu ver, foi para a Bahia para vencer esse jogo. Para mim, dava para vencer. Inclusive, havia um tabu de 16 jogos onde o Rogério Ceni perdeu os 16 jogos como técnico para o Flamengo. Ele não empatou, não. Ele perdeu os 16 jogos para o Flamengo. Agora ele conseguiu vencer. Por quê? Porque, apesar de eu também achar que é culpa do Felipe Luiz, mas a culpa maior é do senhor Danilo, que aos 12 minutos jogou por terra todo o planejamento do Flamengo, irmão. Tá entendendo? Jogou por terra todo o planejamento do Flamengo. Eu quero ver se vão cobrar, se vai multar tanto o Danilo, que meteu aquele pé alto na cara do jogador do Bahia. Tem gente chorando aí, torcedor nosso mesmo flamenguista. Ah, aquilo não é para expulsão. Como não? Ele meteu o pé na cara do jogador do Bahia, pô. Então, para mim, é para ser expulso, sim. Se você discorda, já comenta aí. Eu também não tô me importando muito com o que você vai falar, não, porque as imagens são bem claras. Tá? Ele meteu o pé na cara do jogador do Bahia, não tem o que fazer. Agora, como tem muita gente chorando, mas o Palmeiras teve jogador que eram 2 para ser expulso, não foi rigoroso com o Flamengo, não tem rigorosidade com o Palmeiras. Eu concordo com isso aí é um fato, isso é verdade. O Palmeiras nada, pro Flamengo tudo, é sempre assim, é cartão amarelo, cartão vermelho, é pênalti que não dão pro Flamengo e que dão pro Palmeiras, é complicado. Porém, o que nós precisamos avaliar agora é a situação que aconteceu do Danilo, porque isso é um absurdo.
Tá? Independente de arbitragem, o que o Danilo fez foi um absurdo. O Flamengo ficou sem um jogador quase todo o primeiro tempo e o segundo tempo inteiro por causa do senhor Danilo. Tá entendendo? Eu quero saber o que a diretoria vai fazer. O senhor José Boto tem que cobrar. Ele tem que cobrar do Danilo. Ele tem que cobrar do Danilo. Tá? Ele tem que cobrar do Danilo, porque é uma sacanagem o que ele fez, é um absurdo o que ele fez. Ele tem que ser cobrado. O senhor José Boto precisa cobrar o Danilo, porque é uma sacanagem o que ele fez. E o Alacian, a mesma coisa, tá? O Alacian, a mesma coisa, mas daqui a pouco nós vamos falar do Alacian. Vamos analisar agora a atuação dos jogadores do Flamengo. E vamos iniciar analisando a atuação do Rossi, o goleiro argentino, não comprometeu debaixo das traves. Na verdade, no final, ele errou um passe ali, quase saiu um gol dos caras. Se não fosse o Cleiton salvar, mas durante o jogo, de uma forma em geral, ele não comprometeu, fez boa defesa, sempre seguro. Eu dou uma nota 5 para ele. Dou uma nota 5 pela regularidade. O Emerson Royal me surpreendeu, tá? Começou jogando muito bem, fez uma boa partida, principalmente ofensivamente, chegando muito bem ao ataque. Marcou muito bem, errou muito poucos passes, desarmou muito ali na defesa. Gostei muito da partida dele, me surpreendeu. Eu que critico muito o Emerson Royal, não gosto muito do lateral, tá? Acredito que ele possa vir a se desenvolver, mas não gosto muito do futebol dele. Espero mesmo que ele mantenha esse padrão de atuação. Foi uma boa partida, apesar de tudo que aconteceu no jogo, foi uma boa partida do Emerson Royal. A nota para ele é 6. Na defesa, rapaziada, nós já vamos começar com o Danilo. Danilo foi pavoroso, meu amigo. 12 minutos de jogo, o cara conseguiu ser expulso. Uma falta bizarra, tá entendendo? Para um jogador de nível de seleção brasileira que jogou Copa do Mundo. Para mim foi bizarra a atuação dele, tá entendendo? E ele precisa ser cobrado, tá entendendo? Ele precisa ser cobrado. Eu vou te dizer que ele merecia ser multado pelo Flamengo. Tá? Nota 0 para ele pelo que ele fez. Ele comprometeu geral o jogo do Flamengo. Todo o esquema, tá? Tudo foi bagunçado por causa da expulsão do senhor Danilo. Então, para mim, nota 0. Tá? E se você discorda, já comenta aí o que você acha. E vamos que vamos. Vamos falar agora do Léo Ortiz. Léo Ortiz jogou uma excelente partida, ao meu ver. Tá? Não comprometeu. Pelo contrário, depois da expulsão do Danilo, ele começou ali a sair jogando mais do que ele já costuma fazer, dando início ali ao ataque do Flamengo, fez alguns bons desarmes, fez uma partida muito segura, ao meu ver, e quase por muito pouco ele não empata o jogo para o Flamengo. Então eu dou a nota 5 para ele, não dá para ser mais do que isso, porque o Flamengo perdeu, né? E com um a menos ainda, sufocado. Então dou a nota 5 para ele, fez um jogo decente pelo Flamengo. Já o lateral Ayrton Lucas, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o Ayrton Lucas? Eu, sinceramente, eu vou te dizer uma coisa, eu não entendo porque o Vinha é o terceiro lateral esquerdo. Alexandro, Ayrton Lucas e depois o Vinha. Eu não consigo entender. Entendeu? Porque o Vinha é absurdamente mais completo do que o Ayrton Lucas. O Vinha marca muito bem e ataca muito bem. Ayrton Lucas fez uma partida muito ruim, completamente desligado do jogo, loucura, errando muitos passes, domínio. Meu irmão, ele estava errando domínio de bola, fundamentos primários. Isso aí é um absurdo para um jogador que joga no Flamengo, que chegou na seleção. Pelo amor de Deus, não dá para um cara jogar futebol como o Ayrton Lucas vem jogando no Flamengo nas últimas partidas. Para mim, nota 1 pro Ayrton Lucas. Nota 1. É isso mesmo. Muito ruim. Muito ruim. Não entendo porque ele segue na frente do Vinha. O Jorginho fez um bom jogo, achou passes milagrosos ali no meio-campo, encontrou passes ali que só sendo um craque mesmo. Fez um bom jogo, mas também no segundo tempo errou algumas bolas que misericórdia. Mas no geral, não comprometeu, como foi no jogo anterior contra o Cruzeiro, fez uma partida aceitável, não tenho o que criticar, nota 5 para ele. O Nico de la Cruz fez um jogo regular, tá? Gostei da partida do Nico, assim, nada absurdo, mas não compromete, não erra passe, marca, corre o tempo inteiro. Então eu gostei da partida do Nico de la Cruz. Dou uma nota 5 para ele. O Luiz Araújo entrou no lugar do Nico de la Cruz e fez uma partida aceitável. Acabou entrando mais pelo meio hoje e não foi tão bem como em alguns outros jogos,
mas também não comprometeu. Participou bastante dos lances de ataque do Flamengo, contra-ataque, velocidade ali. E eu acho um jogador muito bom para estar sempre no grupo do Flamengo, pois tem qualidades para mudar o jogo. Porém, a avaliação para ele também é 5, porque foi apenas regular, nada absurdo. Já o De Arrascaeta, apesar de não conseguir fazer partidas como vinha fazendo já uns 3 jogos atrás, o Arrascaeta é sempre aquele maestro, né? Aquele cara que uma bola ele decide o jogo. E ele fez isso. Ele achou um passe no meio da defesa do Bahia ali, um passe absurdo, coisa de craque. Ele colocou o Samuel Lino na cara do gol, irmão. O Samuel Lino ficou na cara do gol e perdeu o gol. Perdeu o gol. O De Arrascaeta achou um passe e deixou ele de cara e ele perdeu. Sendo assim, eu avalio o De Arrascaeta com a nota 6, tá? Uma nota 6. Não tenho o que reclamar. Fez ali o papel dele. Nada absurdo, nada genial, como nós estamos acostumados, mas uma partida aceitável. Ele, inclusive, que foi substituído e deu lugar para o Alacian, que eu vou te falar, meu irmão. Olha, eu pedi pro Felipe Luiz colocar o Alacian. Eu venho reclamando porque ele sumiu dos jogos do Flamengo, porque o Felipe não escala mais ele, mas hoje eu me arrependi, meu irmão. Olha, hoje eu me arrependi. O moleque entrou, jogou 10 minutos, em 10 minutos ele conseguiu receber 2 cartões amarelos e ser expulso, e o Flamengo com -1. Tá entendendo? O Alacian tem que parar com essa marra de jogador dele. Ele tá chegando agora, ele não é ninguém, ele não é nada futebol. Ele tem que aprender a se comportar, respeitar o momento do Flamengo, se dedicar mais, correr mais e parar de ficar arrumando confusão. Ele já arrumou confusão com o Hulk lá, que apesar de eu achar que o Hulk é um babaca, o Hulk fala um monte de besteira, ele também foi do mesmo nível que o Hulk. Você tá entendendo? Aí o que acontece? Os adversários já sabem que ele é estressadinho, que ele é nervosinho e começa a perturbar ele e ele perde a cabeça assim muito rápido. Em 10 minutos ele conseguiu ser expulso e prejudicar ainda mais o Flamengo. Então eu acho que a diretoria, que o Felipe Luiz precisa conversar com ele, chamar ele na chincha e tentar colocar algum juízo na cabeça desse moleque. Porque futebol ele tem, ele joga muita bola. Agora, não adianta jogar muita bola e ficar arrumando essas confusões, deixar entrar na mente dele e ficar abaladinho, como ele perdeu o pênalti na semifinal da Copa do Brasil, porque as atitudes dele estão começando a prejudicar muito o Flamengo. E prejudicar muito o Flamengo. A diretoria precisa tomar uma posição com o Alacian. Outro jogador, assim como o Danilo, para mim, deve ser multado. Tá? Deve ser multado. A diretoria tem que cobrar o Alacian, porque é um absurdo ele ser expulso por 10 minutos de jogo. Já não vinha jogando, o Felipe Luiz coloca ele e ele me faz um negócio desse, rapaz. Me faz um negócio desse. O que já estava ruim ficou pior pro Flamengo. Por causa disso, eu avalio o Alacian com a nota 0, assim como o Danilo. 0, não é 1, é 0. Baixaria o que ele fez, sacanagem o que ele fez com o Flamengo. Tá entendendo? Sacanagem que ele fez com o Flamengo. Vamos avaliar agora outro que tá precisando ser cobrado. É o Lino. Samuel Lino fez mais uma partida ruim, ao meu ver. Tá? Não podemos negar que ele correu muito na marcação ali. Querendo ou não, tá chegando bem, tá se posicionando bem para fazer o gol, mas não tá fazendo o gol, pô. O Arrascaeta colocou uma bola genial para ele na cara do gol e ele conseguiu perder o gol de cara. Tá entendendo? Se ele faz aquele gol, o Flamengo abre 1-0, recua todo mundo e sofre até o final e leva o resultado para casa. Ele perdeu, acabou que o Flamengo tomou o gol e nós perdemos o jogo. Então, para mim, os responsáveis pela derrota do Flamengo hoje são Danilo, Felipe Luiz, porque é o comandante do barco todo, da bagaça toda, e o Samuel Lino, que poderia ter feito um gol que talvez desestabilizaria o Bahia. Eu não sei se ele está sendo afetado pelo valor da contratação, que foi mais de 20 milhões. Eu não sei se ele está sendo afetado pelas vaias que ele tomou no jogo contra o Cruzeiro. Eu não sei o que está afetando o Samuel Lino. O que eu sei é que ele precisa voltar a jogar futebol, ou o Felipe Luiz precisa tirar, meu irmão.
precisa botar no banco, assim como fez com o Bruno Henrique, assim como fez com o Michael, assim como fez com o Cebolinha. Eu não entendo porque o Lino joga e ele joga todo jogo praticamente, meu irmão. Tem alguma coisa errada, o cara tá mal e não tem substituição. Então, pra mim, a avaliação do Samuel Lino é 3, tá entendendo? Não gostei da partida dele, achei muito ruim a partida dele. E 3 porque eu tô tentando ser legal. Porque era para ser menos ainda, porque ele não poderia perder um gol daquele que seria decisivo para o Flamengo. Pelos 20 milhões que o Flamengo pagou nele, o mínimo que ele deveria ter feito era aquele gol ali, irmão. Mas vamos falar do Bruno Henrique, que entrou no lugar do Samuel Lino, e também, meu amigo, sinceramente, o Bruno Henrique é ídolo. Eu gosto muito do Bruno Henrique, mas meu amigo tá jogando muito mal. Que partida terrível. Correu, se esforçou, tentou segurar a bola, mas não produz nada, irmão. Nada vezes nada. Inacreditável. Ah, mas o Flamengo estava com -1, beleza, concordo, mas o cara não produz nada. Literalmente nada. Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo com o Bruno Henrique. Mas vamos falar também do Pedro. O Pedro foi substituído, foi sacrificado, na verdade, com a expulsão do Danilo. Jogou apenas 12 minutos, então não vou dar nem nota pro Pedro. Não vou dar 0 para ele, porque ele não foi ruim, ele jogou 12 minutos, ele ficou sem nota, não tem como avaliar o cara que jogou 12 minutos e foi substituído porque o Flamengo teve um jogador expulso. Então nós falaremos do Cleiton. O Cleiton, inclusive, que entrou no lugar do Pedro, tá? E entrou muito mal, mas entrou muito mal. Ele que errou um passe simples e quase saiu um gol do Bahia. Depois ele estava na dividida com o Jean Lucas, que gerou o gol do Bahia, onde ele perdeu a dividida. E no segundo tempo ele fez um corte que salvou ali a falha do Rossi, a falha na saída de bola do Rossi. Mas independente disso, muito ruim. Não vou crucificar o garoto, porque nós já vamos falar do Felipe Luiz, tá? E para mim, a má atuação do Cleiton passa muito pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz que não coloca os garotos para jogar. Aí, o que acontece? O garoto entrou numa furada dessa, o Flamengo com -1, sem ritmo de jogo, sem entrosamento nenhum, e deu no que deu. Então, a avaliação para mim, para o Cleiton, vai ser 3. Não vou crucificar ele, porque, sinceramente, eu acho que ele não tem culpa de toda essa bagunça que aconteceu hoje. Vamos avaliar também o Carrascal, que para mim iniciou fazendo uma boa partida ali, ensaiando uma dupla com Emerson Royal pela direita, mas acabou tendo que mudar de posição, e quando mudou de posição, caiu muito no jogo, até porque o Flamengo ficou com a menos. Ao invés de tomar o controle da partida, o Flamengo recuou. Então, assim, o Carrascal é um jogador ofensivo e precisa da bola para desenvolver o futebol. Mesmo assim, eu não avalio ele, a partida dele, como terrível. Pelo contrário, uma nota 4 ali para ele, 4,5. Acho que 4,5 é mais justo pela partida que ele fez e pelo tanto que o Flamengo foi prejudicado nesse jogo. Ele que saiu para a entrada do Plata, e o Plata produziu muito pouco, até porque o Plata praticamente não recebeu bola. Vamos avaliar o Plata que recebeu poucas bolas. O Flamengo não tinha um controle do jogo, pelo contrário, o Bahia controlou o jogo, então chegaram pouquíssimas bolas para o Plata. E por esse motivo eu avalio ele com a nota 5, atuação regular. E por último, o Felipe Luiz. O Felipe Luiz teve seu plano de jogo prejudicado pela expulsão do Danilo. Porém, a minha avaliação do Felipe Luiz, ela é de 2. E eu vou explicar por quê. É porque não é por esse jogo, tá entendendo? A minha avaliação do Felipe Luiz é pelo fato dele não estar conseguindo fazer o Flamengo jogar em partidas extremamente decisivas. E algumas coisas que vêm acontecendo, por exemplo, como eu cheguei a comentar antes, o Cleiton não joga no Flamengo. E ele me liberou os 2 outros zagueiros da base, que para mim são melhores que o Cleiton, mas ele liberou pro sub-20 para fazer a vergonha que fez, e agora o Flamengo tem Léo Pereira fora, o Danilo, que era o titular, fez a besteira que fez e teve que entrar o Cleiton, que tá desentrosado com o time, que não joga no Flamengo, que não tem jogado. O garoto entrou perdido, errando muita coisa. Então minha avaliação, Felipe Luiz, é pelo conjunto da obra. Tá? É pelo conjunto da obra. Porque, querendo ou não, é ele que comanda essa bagaça. Eu quero saber se ele vai ter peito para cobrar de um jogador de Copa do Mundo, assim como ele também era. Quero ver se ele vai ter peito para cobrar o Danilo.
Tá entendendo? Eu quero ver se ele vai cobrar o Alacian pela expulsão que tomou. E eu quero ver se ele vai cobrar a atitude do time, que já não é de agora, que tem vacilado e agora perdeu a liderança para o Palmeiras. Então a avaliação que eu dou pro Felipe Luiz é de 2. É de 2 pelo conjunto da obra, tá? Se você gostou, já deixa o seu like. Comenta aí, você concorda com as avaliações? O que você acha? Para você, fica a pergunta aí. Quem é o maior culpado dessa derrota do Flamengo? Para mim, o maior culpado foi o Danilo. Mas o segundo maior culpado é o Felipe Luiz. É ele que comanda o time, é ele que está dando mole em substituições, em muitas situações que têm acontecido. Para mim, o culpado é o Danilo e o segundo é o Felipe Luiz. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí se você concorda comigo. Tamo junto, rapaziada.